Olá, bem-vindas à semana 3 das meditações na Carta aos Hebreus. O meu nome é Ana Ruth Cavaco, faço parte da liderança das mulheres da Igreja da Lapa, sou casada com um dos pastores da Igreja, o Tiago, sou mãe da Maria, da Marta, do Joaquim e do Caleb e sou uma das autoras deste estudo da Carta aos Hebreus. Hoje estou com a Mariana. Olá, eu sou a Mariana, também faço parte da liderança da equipa das Mulheres da Lapa e sou casada com o Manel, sou mãe da Maria Leonor, da Maria Madalena e de um bebê que há de nascer em agosto, se Deus quiser, chamado José. E estou aqui para estudar convosco nesta terceira semana. Nós habitualmente tentamos fazer estes vídeos, têm vindo na sequência também deste momento que vivemos pelo mundo por causa da Covid-19. Numa situação normal nós gravaríamos podcasts para o estudo. Desde então temos feito estes vídeos para poder publicitar e espalhar e, portanto, numa reunião normal nós começamos por falar sobre uma das características de quem Deus é e orar e ter um tempo de oração antes de podermos estudar. Por isso, passo a palavra a ti, Mariana. Sim, e esta semana a característica, o atributo de Deus que nós vamos estar a estudar e a orar é o facto de Deus ser generoso. E o que é que isto significa? Deus é o Criador do mundo e, para além de ter criado o mundo, Ele criou-nos a nós também e criou-nos com o objetivo de cuidar da sua criação, mas também desfrutar dela, deleitar-nos nela. Portanto, logo aí vemos o seu caráter muito generoso de criar um mundo tão belo que nós podemos aproveitá-lo. E Deus não ficou só pelo dom da vida, que já é bom o suficiente e nós agradecemos todos os dias, mas deu-nos também o prazer de aproveitar este universo complexo e tão equilibrado, e todos os dias nós podemos ver coisas a encaixarem-se tão bem. E Ruth, tu tens miúdos a estudar coisas que devem chegar muitas vezes à conclusão de isto só pode ter sido mesmo Deus a fazer, porque encaixa-se tudo muito bem, está tudo mesmo muito bem criado e tudo isso faz parte da generosidade de Deus e nós podemos viver isto. E o plano de Deus para nos salvar e dar a vida eterna revela a sua maior generosidade. Ele dá-nos mais do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Muitas vezes nós vamos até Deus em momentos difíceis e pedimos coisas e nem sabemos que aquilo que estamos a pedir, aquilo que achamos que precisamos, não é nem de perto aquilo que Deus tem imaginado para nós e tem preparado para nós, e são sempre coisas muito melhores, mesmo que isso signifique tribulações e dificuldades, como por exemplo estamos a viver agora, não é? Estes dias são estranhos, são esquisitos, mas nós podemos não perceber agora, mas a generosidade de Deus vamos sempre conseguir encontrá-la no meio dos nossos dias. E então eu selecionei alguns versículos que nos dá uma base bíblica para isto que eu estive aqui a dizer. Um deles é Salmos 8, 3 a 4. Queres que eu leia? Sim, eu vou abrir o próximo. Ok. Então, Salmos 8, 3 e 4 diz assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. É impressionante, porque quando nós olhamos para o céu, seja ao nascer, seja ao pôr do sol, seja um céu estrelado, que é mais invulgar, fica impossível não ver Deus, não é? Como Ele é generoso de espalhar a beleza da sua criação para que nós consigamos olhar e dizer: uau, foi Deus. É verdade. E a seguir eu vou ler em Efésios 3, 20 a 21. Diz assim: Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós.
A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. É aquilo que eu já tinha dito há bocado, de Deus é poderoso para fazer todas as coisas e muito mais do que aquilo que nós conseguimos imaginar, muito mais do que aquilo que nós conseguimos pedir. E às vezes nós pedimos coisas tão simples a Deus e só percebemos que são simples quando percebemos o seu verdadeiro propósito nas coisas, não é? E também podemos ler em Apocalipse 21:6. Que diz assim: E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, Deus satisfaz, Ele não só é generoso e dá-nos aquilo que nós precisamos no nosso dia-a-dia e dá-nos muito mais do que aquilo que nós temos necessidade, como satisfaz aquilo que é mais importante, que são os anseios do nosso coração. Só Ele pode nos dar paz, não é? E aqui no final da Bíblia vemos como todas as coisas serão cumpridas e como Deus nos dará, numa fase final, seremos perfeitos e nada nos faltará, tal como de alguma medida não nos vai faltando nesta vida, mas como Ele vai sempre proporcionando aquilo que nós precisamos. E por último, em 1 Timóteo 6, 17, 18 e 19. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Este versículo é mais específico, não é? Está a falar de uma generosidade mais específica das riquezas. Mas o que eu queria focar aqui é esta parte das incertezas das riquezas, ou seja, Deus, quando nós dizemos que Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, é porque a maior parte das vezes, quando nós estamos a pensar na generosidade de Deus, estamos a pensar em coisas que nos faltam fisicamente, estamos a pensar em coisas materiais, não é? E nem sequer não precisamos de ir para pessoas que querem mesmo riqueza abundante, mas estou a falar até das coisas básicas, como casa, comida, roupa, coisas simples. E aqui nós podemos ver que existe toda uma incerteza nestas riquezas do mundo. Nós sabemos que os tesouros, que a Bíblia também diz, os tesouros que nós acumulamos aqui não nos vão servir de nada no céu, vão apodrecer, não são nada para a eternidade. E este versículo cola muito com o que tu acabaste de ler em Apocalipse. Aquilo que Deus nos satisfaz, aquilo que Deus nos dá, o mais importante é mesmo acalmar a nossa alma, e quando nós percebemos isto, nós libertamos-nos destas riquezas e podemos perceber que a generosidade de Deus vai para além do dinheiro, para além das coisas materiais, e podemos perceber e amar, por exemplo, melhor as pessoas que estão à nossa volta, as boas obras que nós podemos praticar com pessoas que estão à nossa volta, o tempo que passamos juntos uns com os outros, e etc. Vamos então, vou fazer oração a agradecer a Deus por Ele ser tão generoso connosco. Pai nosso que estás nos céus, agradecemos-te porque Tu és um bom Pai, Tu és o melhor Pai que nós poderíamos ter, és o único que és perfeito e foste tão generoso que nos ofereceste o Teu único Filho, Senhor. Não temos como agradecer, não temos como retribuir. Agradecemos-te porque Tu nos ofereceste e o Teu Espírito tocou no nosso coração para receber esta enorme oferta de generosidade. Agradecemos-te, Senhor, porque nada nos falta, mesmo quando nós achamos que sim. Agradecemos-te porque nos tens proporcionado aquilo que necessitamos e, mais do que isso, como líamos em Apocalipse, Tu satisfazes os anseios do nosso coração, Senhor. Pedimos nesta hora que nos ajudes a ver quão generoso és Tu e ajuda-nos a transbordar a generosidade para os outros. Tu só tinhas um filho e sacrificaste esse único filho. Ajuda-nos, Senhor, a sacrificar-nos com alegria
em sermos generosos com os outros, a darmos, mesmo quando nos possa fazer falta, Senhor. Sabemos que aquilo que damos de coração, que colocas no nosso coração, não nos vai fazer falta. Ajuda-nos a sacrificar-nos alegremente e isso ser um ato que nos classifique como cristãos, para que os outros vejam que nós somos teus filhos e possam ser também tocados. Agradecemos-te porque tens sido connosco, mesmo neste tempo de incerteza, e porque és sempre bom, tu só consegues ser bom. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a orar, não é? Nesta altura, na nossa reunião, nós oramos especificamente por alguns motivos. E continuamos aqui em Portugal, agora vai depender dos países, no caso das nossas amigas no Brasil que estejam a ouvir, talvez sejam tempos diferentes, mas aqui em Portugal estamos a completar 7 semanas de confinamento. Tudo indica que agora, na próxima semana, no início de maio, algumas pessoas vão voltar a trabalhar, portanto, até agora só os serviços mínimos se mantinham. Tudo indica que o estado de emergência vai ser retirado, mas durante estes próximos dias nós vamos saber como é que vai ser implementado e o regresso lento à normalidade, sabendo que as escolas, na sua maioria, não vão abrir, a não ser os alunos que vão ter acesso ao ensino superior. E, portanto, um dos nossos grandes motivos de oração tem a ver com as autoridades, seja em Portugal, seja no Brasil, ou no caso de te encontrares num outro país. E, portanto, queremos orar pelas autoridades a nível mundial que estão a tomar decisões neste sentido. Queremos também, no nosso caso, já passámos 7 domingos sem nos reunir em igreja. Tudo indica que será no final de maio que o poderemos fazer, ainda que as limitações a nível físico e também de número irão ainda ser definidas, portanto será um regresso aos serviços de culto e de louvor limitado, mas queremos pedir por isso e queremos interceder também pelas famílias que se encontram em dificuldades. Há famílias que têm perdido pessoas por causa desta doença, mas pessoas continuam a morrer e há processos de luto e de funeral que não estão a ser feitos no seu normal e isto também traz muitas dores às famílias e queremos pedir por aqueles que se encontram a sofrer, seja pela doença, seja por perda, e também pelos que se encontram financeiramente com dificuldades. Queremos, enquanto igreja, estar atentos, mas também queremos, enquanto igreja, interceder para que alguns empregos possam ser repostos, que nada falte às famílias. E também nesta sequência temos sabido notícias da igreja perseguida. Alguns cristãos, por causa de se encontrarem em situação de isolamento, não estão a ter os bens essenciais que as organizações internacionais costumam fazer chegar, porque por causa do contexto de perseguição, muitas vezes já vivem numa pobreza extrema e, em alguns casos, os acessos básicos de saúde estão a ser negados por serem cristãos, independentemente de terem Covid ou não, mas há casos de Covid que as pessoas estão a morrer e vamos sabendo assim um pouco, assim, com não algum secretismo, mas esta informação não chega assim facilmente. Portanto, vamos orar pela Igreja perseguida, que já são pessoas que se encontram numa situação muito vulnerável e que neste quadro de pandemia mais vulneráveis se encontram. Por isso, creio que são estes motivos. Não sei se tens mais algum que te lembres. Não, acho que Ok. resumo bem. Eu vou orar por estes motivos, ok? Deus Pai, obrigada porque nós podemos ver a Tua mão ao longo deste tempo que tivemos confinados às nossas casas, apesar de tanta coisa difícil e tanta coisa complicada estar a acontecer à nossa volta, nós temos sempre motivos de gratidão, Senhor, e sempre motivos para irmos até Ti e nos deleitarmos em Ti, Senhor. Por isso, obrigada por continuarmos a sentir a Tua presença e continuarmos a sentir que Tu estás à frente de tudo, Senhor. Agora, Senhor, que em Portugal o fim do estado de emergência se aproxima, eu te peço, Senhor, que Tu possas ser com as autoridades do governo,
com as autoridades da Direção-Geral de Saúde, com as pessoas que estão a decidir como é que estes nossos próximos dias, os próximos meses se vão passar. Senhor, eu peço que tu os possas abençoar, dar a sabedoria, que eles também possam estar sensíveis para aqueles que estão mais necessitados, Senhor, que exista uma preocupação verdadeira e real com as pessoas mais necessitadas, Senhor. Que nós percebemos que eles têm que olhar para os números e para o estado da economia do país, mas que isso não seja o principal motor para as decisões deles, Senhor. Mas se preocupem também connosco, com o povo que tu meteste debaixo da sua liderança. Por isso, Senhor, ajuda-nos também a saber ouvir estas notícias e a saber respeitar as ordens que eles nos põem quando isso não interfere com o nosso louvor a Ti. E eu te peço, Senhor, que tu também possas permitir que os nossos cultos voltem o mais rapidamente possível, Senhor. Os nossos na Igreja da Lapa e os nossos nas outras igrejas espalhadas por Portugal, Senhor, e por outros sítios do mundo também, Senhor, que possam voltar, mesmo que de forma diferente. Nós já estamos à espera disso. Ajuda-nos a ficar preparados para isso também, a preparar o nosso coração para um louvor diferente, mas a sabermos ser agradecidos, a respeitar as normas e a prestarmos o melhor louvor que nós conseguimos prestar, Senhor. Nós estamos ansiosos por estarmos juntos outra vez, estamos ansiosos por poder louvar com mais do que a nossa família que está em casa, e por isso continua a colocar em nós essa boa ansiedade e essa vontade de voltarmos a estar juntos, mas que tu possas também direcionar os nossos pastores e os pastores de outras igrejas que estão a ter que tomar decisões quando souberem mais pormenores, vão ter que tomar decisões de como é que isto vai acontecer. Senhor, abençoa-os, dá-lhes sabedoria e também temor a Ti, Senhor, nestas decisões. E Senhor, eu peço-te também que tu possas ser com as famílias que estão em dificuldades, como a Ana Ruth já disse, aquelas que estão em dificuldade financeira e aquelas que estão em dificuldade no seu coração, Senhor, que todo este distanciamento está a ser difícil, Senhor, por perdas de pessoas queridas. É difícil, Senhor, nós vemos funerais onde nós naturalmente iríamos para abraçar aqueles que ficam e para homenagear aqueles que tu escolhes a levar, Senhor. E é difícil ficarmos em casa, é difícil não estarmos perto. Tu criaste-nos pessoas de relacionamento próximo e de contacto, e por isso tu compreendes perfeitamente como é difícil para nós. Por isso eu te peço, Senhor, que tu possas trazer o consolo que só tu podes trazer e a paz que só tu podes trazer a estas famílias, Senhor. E também aquelas que estão a passar por dificuldades financeiras, Senhor, que tu possas continuar a cuidar delas, que possas despertar pessoas à volta deles para ajudar financeiramente, igrejas, famílias, também instituições sociais que possam ajudar para que eles não se sintam completamente desamparados a nível da sociedade, mas principalmente, Senhor, que tu também lhes tragas o conforto da alma que eles precisam nestes momentos difíceis, Senhor, que tu os ajudes a confiar em Ti, que a sua fé também cresça nestes momentos, Senhor. E ainda te peço, Senhor, por aquilo que nós temos pensado tanto, que é a Igreja perseguida, porque estamos num momento em que nós não estamos a ser minimamente perseguidos, mas estamos a ter dificuldade em cultuar juntos, por exemplo, estamos a ter dificuldade em estarmos com quem queremos, estamos a ter dificuldade até em partilhar o Evangelho da forma como estávamos habituados a partilhar. Por isso nós podemos entender assim um pedacinho muito pequenino daquilo que os teus filhos ao longo dos tempos e espalhados por todo o mundo podem passar quando são perseguidos por causa do teu nome, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, que tu possas ter
uma atenção especial para estas pessoas, Senhor, que não estão a conseguir receber a ajuda que precisam, seja física, seja espiritual, por serem teus seguidores, por serem cristãos, que estão a ser postos de lado, estão a ser tratados como se não valessem. E eu te peço, Senhor, que tu os possas proteger, a saúde deles, a fé deles, principalmente, Senhor. E que isto também possa passar o mais rapidamente possível nesses países, Senhor. Dá-lhes uma proteção especial, Senhor. Mostra-lhes o teu amor como tu tens feito ao longo destes tempos, Senhor. E mostra-lhes que o mais importante é que tu continuas com eles e nunca os abandonas, Senhor. Tu és generoso com eles, Senhor. O teu amor transcende tudo aquilo que nós podemos pedir ou imaginar que precisamos, Senhor. Por isso, traz esta certeza aos corações deles e traz também a nós, Senhor, aqui em Portugal, no Brasil e em outros sítios onde as pessoas estão a pedir o mesmo, Senhor. Que tu possas ser connosco e continuar a abençoar-nos. Em nome do teu Filho Jesus te pedimos. Amém. Amém. Então, para quem ainda não, ou quem começou a ver este vídeo e não apanhou os anteriores, nós aproveitámos um material que foi feito pelo Benditas, que é um site de língua portuguesa, feito por e para mulheres, é assim esta definição, e estamos a fazer este caderno de 20 meditações na Carta aos Hebreus. Aqui em Portugal achámos que se justificava imprimir e tê-lo em papel, e portanto é possível adquiri-lo e enviar um e-mail através do site benditas.blog e encomendar por 4€. Contudo, a visão do site é disponibilizar gratuitamente estes recursos e também pode ser feito o download gratuito do PDF. Ao adquirir o caderno em papel está a apoiar o Ministério do Benditas, portanto, sinta-se livre ou sente-te livre para fazeres como achares melhor. Neste caso, nós temos feito 2 meditações por semana e neste caso, esta semana temos a meditação do dia 5 e do dia 6, portanto, a partir da página 15. O que é que nós temos feito? Temos estudado 2 meditações por semana e, com uma semana de antecedência, enviamos algumas perguntas extra, não é? Porque este é um caderno devocional, não é um caderno de estudo. Então enviamos algumas perguntas extra. O que vai acontecer no final deste vídeo é que vão sair as perguntas para a próxima semana. As perguntas que temos feito são perguntas que ajudem a interpretar o texto, contudo, a maior parte destas perguntas são perguntas de meditação e, portanto, muitas delas não têm uma resposta certa, são perguntas para aplicação para a nossa vida. Contudo, se for o caso de teres alguma sugestão, alguma dúvida ou até algum motivo de oração em relação a este estudo, é possível enviarem-nos um e-mail para mulheresdalapa@gmail.com. Alguma sugestão, alguma dúvida? No caso das perguntas, elas estão a ser disponibilizadas também todas as semanas no site do Benditas. Se desejares ser incluída na mailing list das Mulheres da Lapa, também poderás receber todas as semanas. Portanto, estamos disponíveis através desses canais. Avançando na nossa meditação deste dia 5. O título do devocional era Cuidado com o Coração Incrédulo. E o resumo que nós encontramos para esta meditação feita pela Stella Lopes era sobre o perigo de endurecermos o nosso coração. O que é que significa endurecer o nosso coração? Aliás, era uma das coisas que era pedir, era para vermos o significado da palavra de endurecer o nosso coração. Aqui o escritor da carta, está a comparar com o povo no deserto. Está a lembrar, não é? Ele está a lembrar de como o povo no deserto tinha experimentado tantos milagres, tanta provisão, tanta generosidade de Deus para com eles, e ainda assim tinham momentos, e que não eram assim tão poucos, de endurecer o coração. Isto é uma das coisas que mais me tem espantado e que vejo na minha própria vida, como muitas vezes nós tendemos a associar uma pessoa
não digo amarga, mas às vezes uma pessoa resistente e com uma atitude às vezes um pouco ingrata com pessoas que são muito marcadas pela vida e que tiveram dificuldades. Mas a verdade é que quando nós olhamos para nós próprios é tão fácil termos um coração endurecido e acharmos que até as coisas boas que nos acontecem são fruto do nosso trabalho e do nosso mérito e tudo mais. E, portanto, este é assim o aviso maior e que é colocado nesta introdução da carta é de que formas é que tu estás a endurecer o teu coração? Sim, e eu acho que até a Stella chamou a atenção a isso durante a meditação no dia 5, que é importante nós focarmos aqui os nossos olhos no facto de tanto o autor de Hebreus como no Salmo 95, que está citado nestes versículos de Hebreus, diz tantas vezes que vocês não ouviram a voz de Deus, vocês não ouviram a voz do Espírito, e portanto, quando eu olho para a minha vida, às vezes que eu consigo pegar em pedaços em que eu tenho a certeza que o meu coração estava muito endurecido para a voz de Deus, foi exatamente isso, vezes em que Deus me estava a mostrar claramente coisas e eu, como tu estavas a dizer, eu achei que merecia mais, que o meu trabalho, aquilo que eu tinha conquistado até ali, merecia uma resposta melhor da parte de Deus, como o povo achava aqui, que o maná não era suficiente e que não poderiam passar, ter sede no meio do deserto, e então acho que quando eu penso na minha vida tem muito a ver com isto, com eu fechar-me nas minhas próprias capacidades e ficar surda, mesmo surda para a voz de Deus. E como no outro dia ouvi... agora já me lembro, foi no audiobook do livro do John Piper sobre estes tempos do coronavírus que nós estamos a viver, que ele dizia, atenção, eu não ouço vozes, quando eu digo ouvir a voz de Deus, eu não ouço vozes, nunca ouvi assim uma voz, não é nesse sentido, mas a verdade é que nós temos a palavra de Deus o tempo todo a guiar-nos, nós temos pessoas que são inspiradas por Deus de uma forma que nós muitas vezes, eu muitas vezes não dou o valor suficiente, e que me dizem e que me aconselham e que me ajudam a reconhecer a voz do Espírito e a reconhecer para onde é que Deus quer que eu vá e pronto, e a ignorar isso. Temos de ter cuidado. É interessante porque eu tendia sempre a pensar, quando li estas passagens ao longo da vida, do endurecer o coração, associava sempre ao facto das pessoas passarem às vezes por muitas dificuldades e perante as dificuldades terem dificuldade em acreditar que existe um Deus que está a prover para elas. Mas a verdade é que no caso do povo e no caso da minha vida e no caso às vezes de pessoas que acompanho, o que vejo é que as nossas respostas pecaminosas do nosso coração não estão dependentes das circunstâncias que nos acontecem. Elas brotam do nosso coração independentemente. Por exemplo, às vezes um exemplo, quando nós vemos alguém ou quando estou com alguém que está muito revoltado e que não consegue aceitar Deus por causa de uma circunstância, a nossa tendência sempre é tentar perceber o que é que aconteceu, qual foi o trauma, qual foi a situação, ou às vezes o background da família e dizer, realmente o pai foi uma pessoa muito severa com esta pessoa e ela tem muita dificuldade. Mas a verdade é que quando vamos estudar isto, fui influenciada há uns tempos quando estava a ler um livro do Paul Tripp, que era sobre precisamente aconselhamento. Ele dizia, não é possível, porque nós somos pecadores, nós temos uns ótimos pais que deram um ótimo exemplo, que foram cuidadores, que foram, dentro dos seus erros, foram bons cristãos, e ter um filho que tem uma resposta pecaminosa e que de uma forma completamente ingrata responde a tudo aquilo que de bom lhe foi dado. E a minha tendência pessoal é sempre tentar justificar
comportamentos com alguma coisa que aconteceu, não é? Alguma coisa deve ter acontecido e se nós conseguirmos resolver isso, então, e não. E a verdade é que na nossa própria vida nós temos um Deus que é perfeito, que supra aquilo que nós necessitamos e ainda assim nós continuamos a achar que nós é que sabemos e que podemos em algumas alturas não precisar dele e quando precisamos então vamos até ele. E creio que a parte de endurecer o coração, tanto no caso do povo como da nossa própria vida, é essa. E depois aqui na parte final, a ênfase é muito sobre nos encorajarmos uns aos outros. E acho que é de facto, acho que é de facto algo que precisamos exercitar muito. E aqui falo para também mais o contexto português, o contexto brasileiro é mais movido pela alegria e pelo encorajamento. Acho que são mais facilmente mais elogiosos, não é? Nós tendemos a ser mais contidos e creio que para vivermos em igreja e termos boas amizades e até para nos podermos alertar nessas alturas em que estamos a endurecer o nosso coração, nós precisamos encorajar, não é? Ninguém quer ouvir uma crítica sem se sentir amado, porque a questão de admoestarmos e de alertarmos, a Bíblia é muito clara que nós o devemos fazer com amor. E eu creio que o que vem antes do alerta e do atenção, não estás a ser agradecido, antes disso vem o encorajamento, vem dizer a uma mãe que está a fazer um bom trabalho com o filho para continuar, ou algum trabalho que uma mulher tenha feito e que esteja reconhecido, ou alguma até promoção, no caso das mulheres que têm uma carreira, e termos uma postura atenta de nos encorajarmos umas às outras para que possamos ter um ambiente de amor e que também dê lugar à correção. Sim, e até podemos pegar na pergunta 6 deste apoio que nós fizemos para esta meditação, que tinha alguns exemplos das coisas que nós, as práticas que nós precisamos de exercitar mais da nossa vida em comunidade. E eu posso partilhar que para mim é muito difícil confrontar, principalmente porque eu não gosto de ser confrontada e eu sei que a seguir a confrontar eu estou automaticamente a expor-me também um bocadinho, pelo menos, a poder ser confrontada. Portanto, é muito egoísta da minha parte, mas é verdade. E para já é difícil confrontar porque eu não gosto de ser aquela que está a apontar as coisas más às minhas irmãs e às minhas... podem ser até amigas, né? Mas falando dentro da igreja, as minhas irmãs, não gosto de ser essa pessoa que tem que chamar a atenção e até nós nunca sabemos como é que a outra pessoa vai reagir, não é? E isso é uma coisa que me deixa nervosa, mas também receber confrontação do outro lado é uma coisa que ainda me deixa mais nervosa ainda. Se calhar também por causa disso, porque aquilo que tu estavas a dizer de encorajar, realmente nós não, em Portugal nós temos mesmo dificuldade, principalmente no meio feminino, de nos encorajarmos umas às outras. Nós sentimos sempre que, tanto quando estamos a confrontar ou quando estamos a encorajar, eu sinto muitas vezes que alguém está a pôr em causa, por exemplo, na maternidade, que alguém está a pôr em causa a forma como eu estou a educar as minhas filhas, as decisões de vida que eu tomei, por me estar a encorajar, às vezes, e outras vezes por me estar a confrontar. Sou muito desconfiada em reconhecer essas palavras. E pronto, e é isso, é precisar ver mais Deus nas pessoas e a voz de Deus, como eu dizia há bocado, nas pessoas, ou seja, reconhecer mais que Deus pôs estas pessoas especificamente, Deus conhece todas as pessoas que pôs à nossa volta e também sabe o trabalho que elas estão a ter na nossa vida e vão continuar a ter, portanto é confiar também nisso e saber discernir, não é? As coisas boas das coisas más. Eu creio que esta parte do confronto tem muito a ver com também alguma transparência.
E não é que tenhamos que saber da vida uns dos outros, aliás, porque quando a Bíblia fala em confessar pecados, não tem de ser necessariamente em público, é alguém, não é? Mas acho que quando nós falhamos nesta questão de confessar pecados, é porque nós temos medo do julgamento, não é? Nós temos medo de, no momento de fraqueza, dizermos alguma coisa. Eu lembro-me de uma vez de uma situação, de falar de uma dificuldade específica que tinha, isto já foi há algum tempo, nem sequer foi na Igreja da Lapa, dizer uma dificuldade que tinha e uma situação que eu estava mesmo muito frustrada e da pessoa na altura me ter respondido: epá, nunca me aconteceu, não sei, não te posso ajudar, isso nunca me aconteceu. E eu sentir-me completamente inútil, do género, realmente não, nem é inútil, ok, pronto, então eu sou mesmo muito burra e muito estúpida porque não estou a conseguir perceber o óbvio. Sim. Isto é um pequeno exemplo, mas são coisas que podem acontecer no universo, não é? Muitas das vezes alguém vir ter comigo com uma coisa que eu não compreendo ou que eu não sei. E eu lembro-me muitas vezes dessa situação, porque mesmo quando vejo algumas debilidades de alguém, a pensar, bem, eu não me identifico muito com esta debilidade, não é uma característica da minha personalidade, mas eu tenho coisas muito piores que aquelas. E a questão do confessar pecados tem muito a ver com o medo do julgamento, porque às vezes pode haver um momento de fraqueza, não é? E depois, mais tarde, a pessoa fica, e o que é que terá pensado? Eu estava tão frágil naquela altura. E eu creio que aqui o amor, a compaixão, a misericórdia, e quando nós tomamos a iniciativa para confessar alguma coisa, o julgamento fica com a consciência da pessoa. E há uma maturidade que se vai desenvolvendo quando nós largamos, Deus já nos perdoou, estamos a fazer pedagogia uns com os outros. A Bíblia diz que nós devemos fazer. E creio que para partilhar daquilo que Deus tem feito no percurso, não é? Depois de confessarmos e mais tarde dizeres, olha, obrigada porque oraste por mim, ou tenho orado por ti, já estou a conseguir melhorar isto, ou às vezes nós sabemos que é uma luta para toda a vida, que é uma fraqueza que nós temos. E depois vem aquele versículo que eu gosto tanto, na parte do estar pronta para dividir fardos, é o levem os fardos uns dos outros e assim estão a cumprir a lei de Cristo. Então nós queremos cumprir a lei de Cristo e ter palavras. Para mim é uma coisa que tem sido cada vez mais importante. Acho que é mesmo importante, não é questão do elogio fácil, nós por qualquer coisa fazermos um elogio, mas é realmente reconhecermos que alguma coisa de bom está a acontecer na vida daquela pessoa ou simplesmente abençoá-la no sentido de, olha, vejo que Deus está a trabalhar em ti ou Deus vai ajudar-te a ter palavras de benção, de interesse, de amor, que abram também caminho para esta intercessão e tudo mais. E, portanto, acho que sim, que faz todo bem num encontro. Às vezes, sim. Desculpa, às vezes quando nós estamos num momento de fraqueza e estão envolvidas no nosso próprio pecado e vamos procurar alguém para confessar e para falar, para nos ajudar, muitas vezes também não conseguimos ver outras partes boas, não é? E às vezes eu sinto que Deus já me usou, por exemplo, e já usou outras pessoas na minha vida para fazer isso, lá está, como tu dizes, não é o elogio fácil, mas para mostrar, olha, mas ok, sim, é verdade, isso está mal, tu tens que mudar, mas olha isto tu estás a fazer bem, Deus está-te a usar nisto, isto tu tens conseguido, portanto, não duvides da forma como Deus te pode usar, porque Deus já te está a usar para coisas boas, portanto, e ajudar às vezes a abrir essa luz que as pessoas às vezes estão tão focadas no pecado que não conseguem ver. E quando for preciso uma correção mais séria, o caminho está aberto para que seja menos difícil, porque a correção e a disciplina são sempre difíceis, não é? Mas há um caminho que é difícil e que, se for feito, torna as coisas mais, não digo saborosas, mas mais aceitáveis, eu diria, não é? Sim. É um bocadinho como quando os nossos pais nos castigavam com ou sem justiça e nós sentíamos que, ok, pronto, eu realmente fiz mal, não é? Eu não quero o castigo, mas vai ter que ser. E é diferente quando sentimos que não estão a ser justos ou que não nos estão a ler, não é? Acho que tem um bocadinho, tem muito a ver com isso.
creio que esta parte do coração endurecido está, não está? Sim, 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 sim. Continuando aqui no dia 6, na página Exato. 18, é sobre o descanso de Deus. Isto assim, este título parece assim, não é? O que é o Sim. descanso de Deus? O que é o descanso de Deus? Pois é. E ainda por cima a passagem não era fácil, não é? Porque fala Não. do exemplo do povo não ter, dos que não entraram no descanso de Deus e depois ainda haver uma nova oportunidade hoje, como o autor diz, não é? Hoje, uma nova oportunidade para os de hoje entrarem nesse descanso. Nós há pouco tempo na Igreja da Lapa tivemos a visita de um pastor do Brasil, o pastor Gilson, que no final o sermão era sobre a ansiedade. E acho que tem tudo a ver, porque para mim agora quando leio Descanso de Deus, não é? Sim. E creio que a música é bastante conhecida no Brasil, mas basicamente é Deus a falar, não é? E a dizer que o nosso trabalho é descansar nele. Uhum. E quando penso nessa frase já fica mais fácil de explicar, porque na prática este descanso em Deus é nós confiarmos mais, não é? É nós Sim. repousarmos mais na sua providência, na sua soberania e naquilo que Ele vai tratar por nós, e que o nosso trabalho é confiar mesmo quando nós não estamos a ver, nunca estamos a ver o plano todo dele. E depois dá o exemplo que vem no decorrer da incredulidade, não é? Do endurecer o coração, que às vezes parece um bocadinho injusto, não é? De uma pessoa como Moisés não ter entrado na terra prometida, porque num determinado momento ele também foi incrédulo, e de ver que por causa de não terem confiado, não entraram no descanso, que neste caso era a terra que Deus tinha prometido, e que no fundo são as consequências para nós, e que nós hoje numa sociedade completamente diferente, em que não nos sentimos tão penalizados assim de uma maneira mais imediata. Com a nossa desobediência, vivemos assim às vezes numa mornidão de quem se dá ao luxo de viver na sua autossuficiência, não é? Sim. De acharmos que até no meio desta doença que nós vamos usar uma máscara, vamos fazer assim e vamos assim, e que nós não vamos apanhar, e que eu já dei comigo a pensar, então aquela pessoa apanhou, como que aquela não fez? E é um bocadinho aquela coisa mas estava muito exposto, não estava muito exposto. Eu nem sou muito hipocondríaca nem nada disso, mas é logo aquela facilidade de eu estou a controlar o que está a acontecer na minha casa e os outros não estão a zelar, não é? E aí entra a autossuficiência de acreditar que connosco as maiores desgraças não vão acontecer, como se as coisas funcionassem assim, não é? E tudo fosse uma lógica muito bem estipulada. Sim, é mesmo isso, é nós acharmos que podemos acrescentar mais alguma coisa ao trabalho de Deus, não é? E o nosso trabalho, como tu dizias no início, é só descansar nele. E neste caso o nosso trabalho é só cumprir as regras, claro, mas depois descansar naquilo que nos pode acontecer ou não no futuro. É descansar, que Deus sabe, que Deus controla, descansar. E eu, quando estava a pensar sobre isto do descanso de Deus e o que é que significava para mim, a tentar pôr de uma maneira mais prática aquilo que lemos aqui do versículo 1 ao 11 do capítulo 4 de Hebreus, uma das coisas que eu percebi é que, para mim, o descanso está muito relacionado com eu encontrar-me em Cristo ou não, com eu ter a minha identidade em Cristo, em Deus, e a partir daí fazer tudo o que Deus me chama a fazer, mas sabendo que é Ele a minha principal identidade. E isso liberta-me, isso traz descanso, porque isso a mim liberta-me de imensos fardos, imensas culpas, imensas. Eu até estava a pensar, é aquilo que, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos conhecendo quem é que Deus é a principal
fonte que nós temos de conhecer como é que Deus é, o caráter de Deus, os atributos, como nós falámos no início, é ir à sua palavra e conhecê-lo e relacionar-nos com a palavra de Deus, ao mesmo tempo que deixamos a ação do Espírito fluir na nossa vida, mas é nós percebemos quem Deus é, e assim que nós percebemos quem Deus é, nós percebemos quem é que nós não somos, ou seja, o que nós somos, não é? Uhum. Eu percebo que eu não sou quem controla tudo, eu não sou quem tem capacidade para fazer com que eu seja a melhor mãe do mundo, a mãe mais paciente, mais, sei lá, ou mesmo, por exemplo, o que está a acontecer agora. Eu não sou a melhor oradora, é confiar que Deus... Somos. Exato. É confiar que Deus é tudo aquilo que nós não conseguimos ser. Portanto, que Deus está constantemente a preencher estes espaços que faltam em mim de falhas. Portanto, é isso. E à medida que eu fui tendo mais contacto com a Bíblia e fazendo uma leitura e um estudo mais aprofundado da Bíblia e mais sério, eu pude também perceber isso. Portanto, Eu acho que a questão, nós temos batido muito nesta tecla ao longo dos anos, a questão do conhecimento da palavra de Deus, que não é o conhecimento só pelo conhecimento, é o conhecimento aprofundado, e à medida que vamos nem sempre compreendendo, porque estudar a palavra não é uma questão meramente de interpretação e compreensão do texto, é uma exposição contínua, não é? É como quando nós ensinamos aos nossos filhos algumas coisas, alguns valores, eles simplesmente obedecem porque confiam em nós enquanto pais, e mais tarde dizem, agora eu compreendo porque é que tu não deixavas fazer isto, porque é que não era seguro, e na altura eu tinha 4 anos ou 5 anos e não compreendia. sim. E aqui a questão do conhecimento da palavra e do estudo tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos acerca de Deus, como o Espírito Santo se revela. E à medida que vamos nem sempre compreendendo, e muitas das vezes, parece que se acende uma lâmpada e finalmente compreendi, ou finalmente percebi esta parte, não é? E conseguimos ir aplicando à nossa vida, a maior transformação que nós podemos ter não é só individual, acontece em igreja, e eu acho que estudar a palavra em conjunto faz toda a diferença na maneira como nos encorajamos e nos corrigimos, vemos as debilidades e as alegrias e aprendemos umas com as outras, e acho que é uma das maiores bênçãos de ser igreja. E outra das consequências é quando Jesus se revela mais a nós e nós o vemos mais como o nosso maior exemplo, nós queremos ser como ele. E uma das coisas que, por exemplo, nesta altura desta doença, eu tenho sentido é que, além da incerteza e da dificuldade de ficar confinado e de não poder estar em igreja, sinto uma maior alegria no sentido de, quando as conversas cruzam com vizinhos ou com pessoas na nossa vida de bairro aqui, parece que existe uma maior abertura e eu noto que se torna mais natural para mim transparecer que a alegria que eu tenho não é minha. Ou, transmite muita paz. Eu não sou assim uma pessoa tão serena ou tão tranquila, nem tenho assim tanta paciência. E acho que esse transmitir paz, por exemplo, acho que é uma característica que claramente é o Espírito Santo, que faz revelar e que sobressai e que não tem a ver com a personalidade. Sim. E, portanto, quando conhecemos mais a palavra, eu, por exemplo, nas minhas caminhadas, uma das coisas que tenho feito, como tenho decorado mais ultimamente, então, quando vou, se estou sozinha, não é? Como nós somos 6 e não estamos a sair todos juntos, não é? Até porque 6 só pode ser um grupo de 5, tínhamos que oferecer algum dos nossos filhos. Exato. Não é? Não, só temos saído assim em grupinhos de 2, e quando estou sozinha e coloco uma música assim mais neutra e começo a dizer os versículos e os salmos que sei de cor, ao mesmo tempo oro pelas pessoas da minha vizinhança e penso, e se eu tivesse falar com esta vizinha e se ela me perguntasse qual é que era a passagem que eu ia dizer, o que é que eu ia poder dizer, ou começo logo a pensar que vou partilhar o culto da igreja. E eu acho que esse conhecimento da palavra faz com que nós percamos também a vergonha, porque muitas das vezes o Evangelho é um pouco estranho, não é? Até ler esta carta aos Hebreus e oferecer a alguém que não acredita, é uma linguagem diferente, não podemos ser nós a convencer, sabemos que é o Espírito, mas quando vamos ganhando mais alegria,
começa a ficar mais na nossa ponta da língua uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. A paz que eu tenho não é minha, a paz que eu tenho vem de Deus. Existe uma esperança, não sei se vai ficar tudo bem no sentido em que toda a gente diz, mas vai ficar sempre bem, porque Deus vai tomar conta, e creio que é isso, o conhecimento da palavra traz-nos toda uma compreensão diferente para a nossa vida. Sim. É isso, acho que... Foi uma boa meditação esta semana. Foi. E foi uma meditação que conseguimos encaixar aos nossos dias, que isso é importante, não é? Vocês, quando escreveram isto, não faziam ideia. Não, mínima ideia. A ideia era só mesmo ser perto da Páscoa e poder distribuir, mas é tão atual que em qualquer altura a Bíblia nós encontramos sempre confronto, consolo, e é bom podermos estar a estudar nesta altura ainda que com vidas mais atarefadas ou diferentes a nível de horários, não é? Sim, é isso. Nós vamos continuar e agora no final do vídeo vão passar as perguntas da próxima semana. Como dissemos, podem enviar sugestões e perguntas para o e-mail de mulheresdalapa@gmail.com. E é só, não é, Mariana? Sim, é isso. Agora passam, de seguida têm as perguntas em slide e continuem connosco a fazer estas meditações. Uma boa semana, Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
step back to see the truth around you. From a distance you can tell